Ceará, porque o torcedor alvinegro também está querendo saber as últimas informações, as novidades. Tem debate pra gente aqui sobre o time do Vozão também. Claro. E quem traz isso tudo é a discretíssima elegância, é a minha potência. Como é o nome da potência do Jogada Segundo Tempo, Glauber Souza? Samuel Conrado. Beleza, Samuca? Beleza, André. Muito boa tarde a você, para todo mundo ligado aqui no nosso Jogada Segundo Tempo na TV Diário e também na Rádio Verdinha, pra gente falar sobre o Vozão, que neste momento vai realizando o terceiro treinamento de olho no São Paulo. O adversário do Ceará, inclusive, entra em campo hoje. Daqui a pouco a bola rola lá no estádio Morumbi para enfrentar o LDU em jogo decisivo das quartas de final da Libertadores da América. Vale vaga na semifinal e o técnico Léo Condé e os seus comandados vão estar de olho neste confronto. Afinal de contas, é o próximo adversário do Ceará na segunda-feira, às 8 horas da noite, também na capital paulista. O time do técnico Condé, que tem ali algumas peças novas, e aos poucos ele vai utilizando alguns desses jogadores. Ontem, em entrevista ao Jogada Primeiro Tempo, o João Paulo Sanches falou sobre isso, destacou que o Paulo Baia vem ganhando oportunidade muito por conta que ele entendeu bem a estratégia do Léo Condé e vem sendo uma peça muito útil nas últimas partidas com a camisa alvinegra. É tanto que nos dois últimos jogos, diante do Vasco e do Bahia, ele foi titular na ponta esquerda do Ceará. Coisa que a gente sempre falava aqui, não tinha ninguém chegando para assumir a titularidade. Isso quer dizer que o Paulo Baia está sendo as mil maravilhas, está sendo o cara que assumiu a camisa naquele lado do campo? Não, mas é porque ele está sabendo aproveitar muito bem as chances que o técnico Léo Condé vem dando a ele. E aí, para quem está acompanhando na tela da TV Diário e também no YouTube do Jogada, a gente traz uma tela mostrando os números de cada um desses jogadores. Quantos minutos jogaram, partidas que atuaram, e o Paulo Baia é esse destaque, porque ele já fez 3 partidas, 21 jogos, na verdade, somando os jogos que ele fez com o Fluminense, né? Então, a gente tem que atualizar aquela tela ali no caso. Mas com a camisa do Vozão, foram 3 partidas, André. Ele tem ali cerca de alguns minutos jogados com a camisa alvinegra. Além do Paulo Baia, tem o Vina, o Zanocelo, o Rodriguinho e o Luca. Desses jogadores que chegaram, o Luca foi o único que ainda não estreou com a camisa alvinegra, enquanto que o Vina é o cara que mais atuou ali, entrando em 3 partidas, sempre recebendo alguns minutos. Chegou a fazer 55 minutos ao longo dessas partidas. O Zanocelo entrou contra o Bahia, foi o primeiro jogo dele no último confronto, enquanto que o Rodriguinho estava desfalcado diante do esquadrão tricolor, mas foi uma peça que o Léo Condé utilizou logo de início, mas não perdeu tanto, não aproveitou tanto assim suas oportunidades na ponta esquerda. Boa, Samuca. O Samuca traz um nome aí que eu acho interessante a gente destacar, e eu quero até saber a opinião de vocês, Brenão, porque ele fez a estreia dele na última partida, que é o Zanocelo. A gente falou aqui sobre a entrada do Vina, já falamos aqui sobre a necessidade de colocar o Luca para jogar, para a gente observar também o desempenho dele, sobre a infelicidade do Rodriguinho contra o time do Vasco, sobre o Paulo Baia, que acabou de ser mencionado pelo Samuel, e o nome do Zanocelo, dos reforços, ele acaba ficando ali sempre de maneira mais discreta. Ele entrou bem no último jogo, ele pode ganhar mais espaço, a composição de meio de campo do Ceará hoje permite que ele seja utilizado de que maneira? Como é que você avalia esse reforço do Ceará? Eu acho que essa parte final que você falou é o ponto, é a composição do meio campo do Ceará, que muitas vezes faz com que o Zanocelo não seja tão lembrado, porque eu acho que dos problemas que o Ceará possui no elenco, talvez o setor de menor necessidade seja o meio de campo. Em que sentido? Você tem volantes de marcação que entregam que entregam algo que é adequado com o que o time está fazendo na competição, com os propósitos da equipe. Você tem o meio campo de que conduz mais a bola, que distribui jogadas, que consegue ser uma espécie de maestro ali no meio, que é o Dieguinho. Você tem o Lucas Mugni, que é aquele passador no terço final do campo, o homem da bola parada. Quando não, você tem o Lourenço, que é um cara também que combina essa movimentação com marcação, com pressão. Então você tem peças que são interessantes, que dentro da proposta de jogo do Ceará conseguem fazer sentido, e por isso o Léo Condé mexe muito pouco no meio campo do time. Aí o Zanocelo disputa espaço justamente do meio para trás, ele disputa espaço com o próprio Dieguinho, ele pode disputar espaço como primeiro volante, muito embora eu acho que não seja mais indicado, porque ele não é um homem muito da pegada, da marcação, mas a concorrência dele ela é bem díspare com relação aos dos outros setores. É diferente de um Paulo Baia, que tá brigando por espaço num lado onde ninguém se fixou ainda como titular. No meio-campo, a gente tem um meio-campo muito bem definido. O Lucas Mugni, até então, ele era o grande titular, mas aí o Lourenço cresceu. E eu acho que essa é a única dúvida que a gente tem no meio. De resto,
a gente sabe o que esperar no meio-campo do vovô. E o Zanocelo, com os 20 minutos que jogou, eu acompanhei a estreia dele. Achei que ele fez uma estreia ok, sem chamar muita atenção, mas é um cara que é também do passe, também deixa o meio de campo mais leve, é um cara que distribui mais as jogadas. Só que, sinceramente, não acho que é o momento dele ganhar espaço, não acho que é o momento como titular, tá? Não acho que é o momento da gente imaginar que o Zanocelo vai daqui a pouquinho começar as partidas, porque eu entendo que o meio-campo do Ceará é muito bem definido e funciona. Como funciona, eu acho difícil que o Léo Condé faça modificações por enquanto. O negócio do Zanocelo, seu Vitor Bezerra, é porque quando ele foi anunciado pelo Ceará, nós aqui conversamos no Jogada Segundo Tempo, de que, inclusive você falou sobre isso, nem tenho muita lembrança do Zanocelo com a camisa do Fortaleza, porque ele foi um cara muito discreto. Foi um cara que teve uma passagem assim, bem apagada, pra gente dizer. E no Ceará, o começo dele é na mesma toada. Anódino. Anódino, você acha? Eu acho que até agora. Sabe uma coisa? Você sabe qual é o problema? Vamos lá, Dieguinho, Fernando Sobral, Lourenço, Mugni. É muito difícil um jogador chegar hoje e ganhar uma posição entre esses três aí. É mesmo? Ou vocês têm dúvida? É complicadíssimo. Dieguinho, disparadamente, o jogador mais importante. Aliás, não gosto muito, e o torcedor também, quando esse jogador é deslocado para uma outra função ou para um outro lado do campo, para um outro lado da defesa. É um jogador indispensável no setor de meio campo. Fernando Sobral é um jogador de luta, de briga, que se emprega. Jogador de marcação, pode não ser um primor, um exímio distribuidor de bola, mas é a presença do músculo, como a gente diz, no meio campo do time do Ceará. Esse musculatura. Menino Lourenço, além de bater forte, de fora da área, é um jogador que não tem a formação, habilidoso, se mexe bem, dá velocidade. E o Mugni é aquele que tem, com relação aos outros, até uma diferença de estilo. Poderia ser mais útil, poderia ser mais criativo. É um cara que tem uma boa visão de jogo, embora precise, sabe, de uma movimentação mais rápida. Parece que para o futebol que se joga hoje, há momentos de lentidão e, por que não dizer, de cansaço. Mesmo assim, eu acho que não dá para o Zanocelo, pelo menos pelo que a gente viu até hoje, se criar diante desses jogadores que já fincaram bandeira, que já se estabeleceram muito cedo no Ceará. Hoje não dá mesmo, não. Hoje tá difícil pra ele o negócio. E aí volta aquela curiosidade sobre o Luca, que nós já pontuamos, dos reforços contratados. Foi o único que ainda não estreou. No próximo jogo contra o São Paulo, Pedro Raul é dúvida. Ailon tá fora. Pode ser o momento da estreia, de repente, do Luca. Me esqueci até do Lucas Lima, né? Também, é do outro Lucas jogador Lima, do meio de campo. Que é um bom jogador. Na faixa das prioridades, eu acho até que ele tem muito mais direito, digamos assim, do que o Zanocelo. Poderia estar sendo mais utilizado? Poderia, porque é um jogador tranquilo e é bom de passe. Porque é preciso, sabe, um certo antagonismo em termos de característica entre jogadores de um setor como o meio-campo, por exemplo. A gente sabe que tem aquele mais batalhador, aquele mais roubador de bola, né? Aquele mais ladrão de bola, como se diz. E existe aquele que limpa melhor a jogada, o que tranquiliza, o que acalma. É preciso distribuir, principalmente na zona de imaginação, jogadores com características até um pouco antagônicas. Não precisa ser muito. Porque, na verdade, o futebol de hoje exige, além da habilidade, arrojo, combate, velocidade, tomada de decisão. A coisa está muito rápida. Todo dia eu me dedico, sim, a pensar a respeito do futebol e suas modificações, aquilo que eu vi antes e que estou observando hoje. Falando em coisa muito rápida sobre o futebol, seu Ito, vocês acompanharam ontem o jogo do Palmeiras contra o River? Assisti. Você assistiu, Breno? Assisti. Acompanhou também? Rapaz, é incrível como o jogo mudou rápido. O primeiro tempo foi do River.
O River fez 1x0 logo muito cedo. Como joga a bola aqueles Salas, hein? Lembrei de você que você adora Eu ele. lembrei também do WB. Lembrei do Mas era WB. do Racing. Era É, do mas agora Racing. O eu- Racing, aí é que ele jogava. Ele já Mas jogava. WB ontem, ele marcado por 2 bons defensores, Não, ele sei. conseguia fazer estardalhaço. Ele é Conseguia rápido. passar Ele e entrar sozinho, na área. mano. Sozinho. Era contra 2 muitas vezes. Ele Uma marcação incomoda. dupla em cima dele, ele conseguia passar. Aliás, Ele fez um jogo de incomodar. Olha. E aí, eu ia falar a questão da mudança, que o primeiro tempo foi do River. O River fez 1x0 e aí igualou tudo no placar agregado. Amarrou o jogo, foi um jogo bem amarrado, bem truncado, muito faltoso. Poderia ter sido até maior número de faltas. Arbitragem terrível. Arbitragem péssima do uruguaio Andrés Montante. E perdeu o controle do jogo totalmente. Mas no intervalo, eu tava na transmissão com o Jotinho falando, rapaz, o Palmeiras é bom reavaliar, mudar alguma coisa e tal, parará. O Palmeiras voltou pro segundo tempo outro time. Foi outra coisa. Fez o gol com o Vitor Roque cedo, controlou as ações, fez 2, fez 3 na reta final do jogo. Flaco Lopes marcou 2 vezes. E como tudo muda muito rápido, né? Muda, mas o time do Palmeiras teve um momento no jogo que ele ficou meio perdido. No primeiro tempo. No primeiro tempo. Teve, sim. E no segundo tempo também teve alguns momentos, porque O River os amarrou times o jogo. argentinos, os times argentinos, eles são catimbeiros, eles sabem o que fazer para irritar o nosso jogador. Por pouco aquele goleiro Everton não foi expulso. No empurrão no galopo. Um empurrão, porque se ele se ele estabelece uma agressão mais firme, mesmo fora do lance e o jogo parado, podia ser pênalti. Mas o E Acunha, expulsão. o Acunha também Acunha deveria fez ter mesmo sido jeito. expulso Não, antes. o juiz disseram O juiz foi horrível. Que o juiz foi permissivo. Demais. Eu acho que permissivo é um eufemismo, sabe? Pra dizer, ele foi ruim. Foi ruim. Foi Ruim. Rapaz, olha, Por dois fraco, lados. fraco, fraco. Ele atrapalhou o jogo. Olha, sinceramente, teve momentos ali que eu imaginei, esse jogo não vai terminar. Esse juiz vai ficar de modo perdido, que ele mesmo vai pedir socorro pra ele. Porque teve momentos ali Perdido. que o jogo teve pra se esculhambar, como se diz no Quase popular. que descamba. Agora, aquele Acunha, jogador chato, Chato. né? O Quinteiro, bom jogador. E o Nacho ainda joga alguma coisa. Mas apagado também. Mas um time brigador é a característica do argentino. É. Não tem jeito. Você pergunta por que é isso? É porque eles são assim. Não tem como. Não é só o futebol argentino, não. Futebol uruguaio. Desde priscas eras que os confrontos sul-americanos foram marcados exatamente por esse comportamento aguerrido. E houve momentos ali que eu duvidei do equilíbrio do time do Palmeiras, hein? Ele deixou muito espaço. Tinha hora que ele deixava, sabe? Ali uma oferta enorme de espaços, parecia uma imobiliária, vendendo terreno ou dando terreno de graça para o time do River. Não foi fácil. Eu acho que depois da expulsão é que o time do argentino baixou um pouco mais a bola, mas eles brigam. É como se Demais. fosse uma luta pela pátria. São chatos, viu, Zão? Eu estou sempre repetindo isso, mas é a melhor explicação. Os argentinos, os uruguaios, eles jogam pela pátria. É um fervor cívico. Ou a vitória ou a morte. É um negócio impressionante, incontrolável. O negócio foi sério. Aliás, por falar E hoje em- tem 2 jogos bons, tá? Tem, Isso. daqui a pouco, 7 horas da noite, o próximo adversário do Ceará e o em breve adversário do Fortaleza, o São Paulo, encara a LDU em casa. O jogo será no Morumbis. LDU venceu o primeiro jogo por 2-0. São Paulo precisa devolver a diferença para levar para os pênaltis, vencer por 3 ou mais para avançar no tempo normal. Torcedor do Ceará de olho nesse jogo. E também, 9h30 da noite, tem o Flamengo encarando o Estudiantes. Estudiantes e Flamengo, fora de casa pela Libertadores. Então hoje tem... No primeiro jogo, O Palmeiras já foi classificado e hoje tem o São Paulo jogando e depois o Flamengo. Flamengo e Estudiantes. 9h30. É o primeiro jogo. É o segundo, O 9h30. segundo, aliás. O primeiro das 7 horas é o do São Paulo. São Paulo Se e o Flamengo LDU. venceu o primeiro, Venceu o primeiro por 2-1. que foi muito pouco. Foi pouco porque teve um lance lá que a arbitragem também, inacreditável, era pênalti pro Flamengo e ele não deu pênalti, ele expulsou o Plata e no lance seguinte foi o gol do Estudiantes. O Flamengo ia fazer, tava 2-0 o jogo, o Flamengo tinha a chance de fazer 3-0, praticamente liquidar a fatura, ao invés disso, acabou tomando o 2-1. Tanto é que a Conmebol depois anulou o cartão vermelho do Plata. Ele pode jogar hoje. Tamanha foi
a bizarrice da arbitragem nesse lance. Foi grotesco aquele lance, né? Eu tava vendo depois. É um absurdo que o árbitro tome uma decisão como aquela. Mas você tem toda a razão. Traz de novo, né? É um gol que coloca de novo na briga. E aí o jogo tá em aberto e hoje o Flamengo tem essa possibilidade de avançar. Lembrando que o Flamengo não tem condição de cruzar com o Palmeiras, né? O Palmeiras vai cruzar com o vencedor de São Paulo e LDU. Isso. E o Flamengo, contra o Estudiantes, vai cruzar com o Racing, que já eliminou o Vélez na terça-feira. Já passou. Agora, perfeito. em termos de notícia ruim, a gente vai falar, por exemplo, que um dos grandes ruins, que é o Vasco da Gama, acabou Ganhando do Bahia, né? ganhando do Bahia por 3-1. Foi ruim mesmo, viu, esse Rogério resultado? Ceni. E outro resultado dos grandes ruins, o time do Grêmio conseguiu um pontinho contra o Botafogo. Para quem conhece o time do Grêmio e para quem ficou calculando colocar o Grêmio ali, sabe, entre os que vão cair, ele vai pouco a pouco conseguindo alguns pontinhos que estão muito difíceis ao time do Fortaleza. Inclusive, seu Hilton notícias Bezerra, ruins. importante você falar sobre isso, porque nós temos aqui a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, para mostrar para quem está na tela da TV Diário e também para quem está no nosso canal Jogada no YouTube. Com esse empate, o Grêmio foi a 29 pontos e ultrapassou o time do Ceará. Está na 11ª colocação, tá certo? Com 29, o Ceará tem 28. E o Grêmio empatou aos 46 do segundo tempo, num gol de pênalti. O Botafogo estava vencendo por 1-0 com o gol do Cuiabano. E aí o Grêmio empatou com o gol do Thiago Volpi. A vitória do Vasco levou o Vasco aos 27 pontos. 1 ponto a menos do que o Ceará. Então tá na cola. O Vasco saltou também para a 13ª colocação. Então o Ceará está entre Grêmio e entre Vasco. Esse resultado fez o Vasco ampliar a diferença para o Fortaleza, por exemplo, para 9 pontos. Então, Que era uma diferença de 6, ampliou para 9. E hoje o Fortaleza está a 7 pontos do Atlético Mineiro, que é o primeiro time fora do Z4, 7 pontos. mas que tem jogo a menos. Então, assim, foi o resultado realmente catastrófico. Para o Ceará foi ruim e para o Fortaleza Pior. foi catastrófico, porque o Vasco ganhou uma sobrevida aí nessa luta contra o rebaixamento. Agora eu vou fazer como Januário de Oliveira. Sinistro. Muito sinistro. Muito sinistro. Essa diferença aí, E eu vou dizer uma coisa. O Bahia também perdendo força, hein? O Bahia com 37 pontos, tá em sexto. O Bahia que já foi 4º colocado. Hoje a diferença do Bahia pro 4º, por exemplo, que é o Mirassol, é de 5 pontos. O Mirassol tem 42. O Bahia tem um jogo a menos, beleza. Mas ele pode ir até 40, ele não retoma a 4ª colocação. O Bahia ontem estava vencendo por 1-0, teve a expulsão do Jean Lucas. Depois da expulsão, o Vasco virou para 3-1. Mais que isso, eu acho que o Bahia vive um momento muito ruim, no geral, porque são nos últimos 4 jogos ele não ganhou e foram 3 derrotas. E a gente vê que isso está irritando o próprio Rogério Ceni. Nas coletivas, o Rogério vem se mostrando irritado com a maneira como o time não reage, como o time se comporta. Teve jogo que ele falou que o time fez totalmente o contrário do que foi proposto. Então, a gente percebe que é uma coisa um pouco mais profunda, porque o Rogério tem se irritado quando ele vai para as coletivas falar sobre os resultados. É realmente um momento complicado da equipe do Bahia. Por isso que eu falei antes do jogo do Ceará, que eu acho que era o momento que o Ceará poderia vencer a primeira, jogando em casa e com o Bahia numa... Se é que existe isso assim, num momento... De oscilação, né? De oscilação, num momento de oscilação. O Bahia realmente vem tendo muita dificuldade e a sequência de resultados é muito ruim. Dos últimos 4 jogos, eles perderam 3 e empataram só 1. É bem complicado. Empatou justamente contra o Ceará. O Bahia tem grandes valores, tem bons jogadores. Ele tem um ritmo de jogo agradável até certo ponto. Mas eu acho que o Bahia ele se perde um pouco porque ele costura demais as jogadas. Eu acho que o time do Bahia ele desperdiça muita energia produzindo, ameaçando, ganhando o campo contrário, tem uma boa troca de passes, mas o resultado final não é bom. Ele engana. O time do Bahia, ele é enganoso. A gente percebe que o time tem valor, força, meio campo super talentoso, ótimos laterais. Então eu acho que há uma cobrança e ela é uma, eu não diria razoável não, ela é justa. Por parte, eu tenho notado isso do torcedor do Bahia e da própria crônica baiana, de que o resultado do Bahia, pelo time que ele tem, pelo que ele custa,
esse resultado final deveria ser realmente muito melhor. Vejam como o futebol é um negócio problemático. Fluminense, um dia desse, conseguiu num campeonato mundial chamar a atenção de todo mundo. O Renato foi perdoado por uma série de besteiras, baboseiras que se disse sobre ele. Chega ao Brasil, aí de repente a gente observa que aí vem aquela coisa do excesso de jogos, o peso da responsabilidade. O Renato acaba se exacerbando de tal forma, se exaltando, perdendo a paciência e acaba pedindo admissão depois de um jogo. Chegou para ser entrevistado, dizendo, já falei com o presidente, estou fora. Como querendo dizer? Eu vim aqui para entrevista por consideração a vocês. Agora, e inclusive essa posição nervosa do Renato, ela não é única, não é um fato isolado. A gente sabe que muito treinador aí perdeu a saúde, nem trabalha mais por causa disso. Foi, sim. É o futebol que é massacrante. Eu sempre digo aqui, essas minhas repetições, que o sucesso, a glória do domingo, não garante a glória da quarta-feira. Mas é muito pior. A glória do domingo é festejada, mas a glória não repetida da quarta-feira é cruel. Aí é um linchamento. Aí você chama de burro, filho dessa e filho daquela outra. Você sabe quanto tempo faz do Mundial que você citou? 2 meses. 2 meses apenas.